Glória a Deus. Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui em mais um dia para agradecermos a Deus, louvarmos ao seu nome, engrandecer aquele que é digno de honra, de glória e de louvor para todo sempre. Eu tenho certeza que, como já diz o nome do programa, o Senhor estará falando ao meu coração e ao seu coração na noite deste dia. Eu quero pedir a você, já nesse momento, para que, junto comigo, você faça uma oração, pedindo a Deus os cuidados dele sobre este Deus Fala ao Coração desta noite. Pedindo ao Senhor a sua bênção sobre este programa, a sua bênção também sobre a sua vida que está aí acompanhando a programação, seus familiares, seus amigos, que todos sejam ricamente abençoados, onde quer que estejam, que a poderosa mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, receba a nossa saudação, receba de nós toda a alegria e sinta esta alegria pelo fato de você estar aí acompanhando o Deus Fala ao Coração nesta noite. Então, eu quero pedir a você para que nesse momento nós juntos façamos uma oração ao nosso Deus, rogando a Ele, pedindo a Ele que a sua bênção esteja sempre sobre todos nós. Ore comigo se você puder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua poderosa presença, Deus, e te agradecemos, meu Pai, por essa feliz oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, de poder oferecer ao Senhor mais um culto que é este programa Deus Fala ao Coração. Eu tenho certeza absoluta, meu Pai, que as vidas que estão acompanhando esta programação serão impactadas pela Tua Palavra, serão tocadas pelo louvor que serão entoados, ou pelos louvores que serão entoados aqui nesta noite. Meu Pai bendito, eu rogo os Teus cuidados sobre cada um servo Teu, sobre cada ouvinte, sobre cada irmão, sobre cada irmã, onde quer que estejam, Senhor, desde aqueles que estão mais próximos até aqueles que estão nos lugares mais distantes. Abençoe a todos, que esse culto, que esse programa desta noite seja uma bênção para quem está acompanhando e para nós que estamos aqui participando. Continua conosco, Senhor. Pedimos a Tua bênção também sobre os Teus filhos que estarão participando através das linhas interativas, mandando o seu áudio, mandando a sua mensagem, que o Senhor recompense a cada um com bênção do céu. É o que eu te peço nesta hora e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, enviamos saudação ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Que Deus continue abençoando o seu servo poderosamente e que essa bênção seja extensiva a toda a sua família. A nossa querida irmã Judite, não é? A sua muito digna esposa, aos seus filhos, pastor Ailton Júnior, pastor Jefferson Nafis e a doutora Ana Cláudia. Deus abençoe a toda a família do nosso pastor, netos, não é? Deus abençoe também as noras e o genro, que todos sejam abençoados de forma contínua pelo Senhor. Esta saudação também é extensiva a toda a diretoria da igreja. Que Deus abençoe os diretores, a mesa da convenção, a todos os ministros, desde aqueles que estão aqui também na capital, como aqueles que estão no interior do estado e, claro, os nossos amados missionários que estão pregando a palavra do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a cada um poderosamente. Eu quero pedir a você que compartilhe o link dessa programação com todos os seus contatos, não é? Vá lá na sua lista de contatos e mande para todos eles, nos grupos que você faz parte também, não é? Grupos de escola, grupos de trabalho, grupos de faculdade, grupo familiar, grupos de amigos. Seja um agente de Deus para abençoar as vidas nesta noite, não é? Eu digo sempre, tenho o costume de falar que quando você compartilha o link dessa programação, você está sendo o multiplicador da palavra do Senhor Jesus. Você não sabe em que estado está a pessoa que estará recebendo o link da programação. Mas Deus é onisciente, Ele sabe exatamente como a pessoa está. E ao você compartilhar com ela o link dessa programação, você está sendo um agente de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Então faça isso com alegria, faça isso com prazer, entendendo que Deus está se utilizando da sua vida para abençoar outras vidas. Amém? Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, mandar saudação a toda a audiência, né? Todos os amados irmãos, a toda a audiência abençoada que está ligada na programação, ligadinhos aí na programação do Deus Fala ao Coração desta noite. Eu quero pedir a você, já que você não saia daí, tem muito de Deus reservado para nós nesse dia. E eu quero lhe convidar já nesse momento para fazermos a leitura de um texto sagrado, não é? Talvez você
esteja aí e não tenha à sua disposição agora um exemplar da Bíblia Sagrada, mas eu quero convidar você para que você junto comigo faça a leitura de um texto sagrado nesta noite, não é? Que você junto comigo leia um texto da palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus estará falando com você, falando com a sua família e, como já disse, é interessante que você compartilhe o link dessa programação com todos os seus contatos. Reúna a sua família agora aí, traga todos, se você puder, claro. Se você está próximo a eles, traga toda a família, junte todos para que possamos ler a palavra do Senhor Jesus. Se você está trabalhando, se você está em uma outra atividade que não pode estar junto da sua família agora, mas você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus. Como eu havia dito, se você não tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode fazer uso do seu dispositivo eletrônico, não é? Você pode usar o seu smartphone, você pode usar o seu tablet, você pode usar o seu computador, você pode usar o seu notebook. E se nenhum recurso desse estiver à sua disposição, você pode ouvir esse texto que será lido para todos nós. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 21, do versículo 14 ao versículo de número 17, não é? Livro do Gênesis, capítulo 21, do versículo 14 ao versículo de número 17, nos diz assim a palavra de Deus. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde agora, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Oremos pela palavra. Pai amado, te agradecemos, meu Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Essa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Essa palavra que alimenta a nossa alma, Senhor, e que fortalece o nosso espírito. Obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nós estivemos lendo um texto na palavra do Senhor, e o texto que nós compartilhamos a leitura nesta noite é um texto que fala de duas personagens bastante conhecidos da Bíblia, não é? Aqui, na verdade, o texto envolve diversos personagens conhecidos, não é? E as personagens mencionadas aqui: Abraão, Agar e o jovem que era o seu filho. E esse jovem Ismael, filho de Agar com Abraão, ele nasce em um contexto de improbabilidades. Todos nós conhecemos a história de Abraão e Sara e sabemos que Abraão era um homem que não tinha um conhecimento aprofundado de Deus. Veio ganhar esse conhecimento ao longo do tempo. Mas lá no começo, quando ele é chamado da terra de Ur dos Caldeus, ele tinha um conhecimento um pouco comum a todos. O seu pai Tera era um homem dado aos deuses e
certamente havia falado de uma pluralidade de deuses a Abraão. E o Senhor chama Abraão do meio da sua terra e da sua parentela e lhe faz uma promessa. E a promessa que Deus faz a Abraão é a seguinte: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em obediência à voz de Deus, Abraão segue e vai para a terra que Deus havia lhe dito sem dizer o local. E ele segue a voz do Senhor. A Bíblia nos conta, meus amados irmãos, que Abraão ele vai atendendo o chamado. Abraão, um homem que tinha como esposa Sara, recebe mais uma promessa de Deus, ou a primeira promessa. O Senhor diz assim: olha, Abraão, eis que de ti eu farei uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus faz a promessa a este homem. Ele tem mais ou menos uma idade de 75 anos. A sua mulher 10 anos mais jovem, 65 anos. Então era um casal já de uma idade à frente. E aí, meus amados irmãos, a gente percebe que dentro dessa promessa que Deus fez a Abraão, ou até então Abrão, as impossibilidades, as coisas improváveis estavam muito presentes. O fator genético era uma das piores impossibilidades, ou das coisas mais difíceis que estavam cercando a promessa que Deus havia feito ao casal. E aí a gente sabe que a idade de Abrão e Sara era uma idade já avançada, o que talvez não fosse um problema grave para Abrão, mas certamente era um problema grave para Sara, até então Sarai. E aí a gente percebe o seguinte, é que o tempo passa e existe toda uma preocupação com aquilo que o Senhor havia dito. E digo, a preocupação não era de Deus, a preocupação era de Sara e de Abrão, Sarai e Abrão. Eles se preocuparam. Deus fez de Abraão um homem muito próspero. Deus fez de Abraão um homem muito rico, um homem que tinha servos, um homem que tinha pessoas que trabalhavam para ele, tendas luxuosas, um homem de renome. Vai ganhando espaço, começa a conhecer mais profundamente a Deus. Um relacionamento mais estreito, mais refinado, começa a se estabelecer entre Abraão e Deus. E esse estabelecimento dessa afinidade, dessa proximidade, dessa amizade, desse companheirismo entre Deus e Abraão, resulta em algo ou coisas excelentes, maravilhosas que Deus vai operando na vida dele. E essas coisas excelentes, maravilhosas que Deus vai operando, elas começam a refletir, elas começam a aparecer, elas começam a tornar-se perceptíveis, visíveis, porque havia um propósito de Deus em tudo isso. Mas para ganharmos tempo, a Bíblia diz que quando se passa um certo período da fala de Deus prometendo um filho a Abrão, entra em cena a sua mulher, chamada Sara. E a Bíblia diz que ela, quando percebe que o tempo vai passando e que a promessa não se cumpre, ela intervém na causa do seu modo, do seu jeito, e depois recebe o consentimento de Abraão para que aquilo de fato ocorra, aconteça. E qual foi a intervenção de Sarai? A intervenção de Sara ou Sarai foi de que ela viu a promessa, ouviu a promessa, melhor dizendo, e disse: eu estou vendo o envelhecimento do meu ventre, ainda que talvez no coração de Sarai vagamente passasse a intenção de fazer a coisa correta, talvez essa fosse a motivação dela, a intenção de fazer a coisa certa, mas ela estava intervindo na promessa de um Deus que não falha nas suas palavras. E eu preciso abrir um parêntese aqui nesta noite para dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está acompanhando esta programação, que Deus, em hipótese alguma, Ele esquece daquilo que diz, Ele falha naquilo que Ele fala. Deus nunca vai se esquecer, Deus nunca vai deixar para trás a sua palavra,
A sua palavra é fiel e a sua palavra é verdadeira. Ele é leal àquilo que ele diz e ele cumpre cabalmente aquilo que fala. O problema todo é que o mundo imediatista que nós vivemos, as coisas elas estão acontecendo em uma velocidade tão grande que a gente quer que as ações de Deus acompanhem a nossa velocidade, o nosso tempo, o nosso jeito, o nosso formato, a nossa forma de trabalhar. E não é assim. As coisas de Deus nem sempre acontecem do nosso jeito. As coisas de Deus tendem a acontecer do jeito de Deus, não é? E Deus não estabelece um padrão de ação. Deus age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. O interessante é crer na sua palavra, na sua fala. Quando Deus disse ao casal que iria abençoá-lo, e que o fruto do ventre dele, daquilo que nasceria dele, de Abraão e Sara, Deus faria uma grande nação. O que cabia a eles naquele momento era crer no que Deus estava e havia falado. Era crer no que Deus havia dito. Era acreditar na palavra que o Senhor havia dado. Era descansar naquilo que o Senhor havia determinado para a vida deles. Mas a intervenção de Sara trouxe alguns problemas. Ela faz a intervenção, oferece Agar para que ele tenha relações com Agar. Agar deita-se com Abraão tem um filho chamado Ismael. E esse menino, no começo, logo no começo ele traz alguns transtornos. A própria Agar, ela começa a trazer algumas dificuldades no relacionamento que até momentos atrás era bem estável, bem tranquilo, bem harmonioso. Agora começa a criar-se ali um ambiente instável, não é? Um ambiente sem nenhuma estabilidade, sem nenhuma tranquilidade. Começa as coisas a ficarem ainda mais complicadas. Pois bem, o texto diz que ela traz esse filho para o convívio de Abraão e Sara. O menino cresce. Mas no capítulo 21 ainda, a Bíblia diz que Deus cumpre a sua promessa. Logo no começo do capítulo, o texto fala justamente sobre o nascimento de Isaac. E diz assim o capítulo 21, verso 1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Isaque era o filho da promessa. E Ismael era aquele que estava ali e que havia entrado no convívio. Vamos falar uma linguagem bem nossa. Ele entrou ali imprensado, não é? Entrou naquela situação difícil. E chega o momento em que Abraão chama Agar e diz assim: olha, Agar, o ambiente começou a ficar difícil para o convívio dos nossos filhos. Eu vou te dar alimento, água, e você saia pelo deserto e procure uma terra para viver. Eu quero mais uma vez pedir a sua paciência para que você escute o que eu vou dizer agora. Pedir para que você abra comigo um parêntese nessa reflexão. O texto diz que o Senhor falou a Abraão que o filho da promessa, ou Deus estaria cumprindo a promessa na vida dele através do nascimento de Isaque, que era o fruto do relacionamento de Abraão com Sara. Então, Ismael e Agar entram nesse contexto da promessa de Deus. E me permita a fala, até inocentes, não é? Eles não pediram para estar ali. Eles não pediram para participar daquela promessa. Agar não pediu para ser a segunda, para gerar um filho para Abraão. Ismael muito menos não pediu para nascer. E qual é a culpa que eles têm das coisas e das escolhas erradas que fizeram? E aí eu preciso convidar você para que você acompanhe comigo aquilo que eu quero transmitir para você nesta noite. Eles entraram nessa história
porque foram convidados. Ela, muito obediente à sua senhora Sara, ela vai atender o pedido da sua senhora. Depois o seu coração fica um pouco soberbo, arrogante, e como disse, começa a se criar um ambiente hostil, dificultoso, sem harmonia para a convivência delas ali. E meus amados irmãos, existe um momento em que às vezes a gente não pede para que a prova apareça, a gente não pede para entrar nos momentos de provação, nas situações de provação, a gente não pede isso, mas simplesmente a prova chega, simplesmente ela acontece. E o que é que a gente tem a ver com a prova? O que é que a gente tem a ver com aquela situação? O que é que Agar e Ismael tinham a ver com a escolha que Sara fez e com a decisão que Abraão tomou de aceitar aquela situação? Eles não tinham nada, eles não tinham nenhuma culpa. De repente Abraão chega e diz assim: olha, vem cá, tome aqui pão, tome água, abastece ela e saia. E ela sai pelo deserto. Após tomarem a água que estava à disposição, o odre fica seco e ela fica preocupada. Afasta-se do seu filho a uma distância de um tiro de arco, para que não veja o menino morrer. Distante do filho, ela não consegue ouvir a sua voz, ela não consegue ouvir o seu choro, ela não consegue ouvir os seus lamentos, ela não consegue ouvir os seus gemidos. Mas enquanto ela estava distante a ponto de não poder participar, ouvindo o choro do seu menino, Deus estava no céu ouvindo o choro de Ismael, ouvindo a voz de Ismael, ouvindo o clamor de Ismael, ouvindo a petição de Ismael. E Deus estava atento àquela situação. E me permita, queridos, Deus ele está atento a tudo que ocorre a cada um de nós. Ainda que estejamos distante, ainda que estejamos longe, ainda que alguém não esteja ao nosso redor para nos ouvir, ainda que alguém não esteja próximo para sentir a nossa dor, o nosso sofrimento, o momento angustiante que estamos vivendo, aleluia, mas há um Deus no céu que nos ouve, que nos escuta, ainda que estejamos em um deserto abandonados, sem ninguém próximos a nós. Deus está nos ouvindo, Deus está nos acompanhando, Deus está nos vendo, Deus está nos monitorando todo o tempo. Isso está explícito aqui no texto que nós lemos de Ismael. Deus estava acompanhando o rapaz. Quando a mãe se afasta para não perceber os últimos momentos do seu filho, para não ver o seu filho morrer de sede, de fome e desidratado pelo sol castigante do deserto, Deus estava lá da eternidade, olhando para Ismael e dizendo: Ismael, estou te ouvindo, Ismael. Deserto não é lugar para ninguém ficar, deserto é lugar de passagem. Me permita aqui nesta noite, você já viu algum shopping construído no deserto? Você já viu algum condomínio de luxo construído em deserto? Eu falo deserto, deserto mesmo. Não são dunas de areias próximas a praias luxuosas. Eu estou falando de desertos. Não. As pessoas passam pelo deserto. O deserto está no meio do caminho de um ponto ao outro. Mas lá no deserto não é lugar de ninguém morar. Deserto é terra de passagem. É terra de trânsito. Deserto não é terra de ninguém estabelecer morada. Não é lugar de ninguém estabelecer morada. Enquanto ela estava ali, olhando para o seu filho, ou melhor dizendo, esperando que alguma coisa acontecesse a ponto de que a vida do seu filho se encerrasse, uma voz brada e diz: Agar, eu ouvi, Agar, a voz do menino. O versículo 17 diz: e ouviu Deus a voz do rapaz, a voz do menino.
Você está compreendendo o que a palavra está falando conosco nesta noite? O que a palavra de Deus trata conosco nesta noite? É que Deus nos ouve. É que Deus nos escuta. É que Deus nos acompanha. É que Deus está nos monitorando. É que Deus está nos acompanhando. É que Deus está atento a tudo. Às vezes estamos ali, e Deus está mesmo assim, Rafael, estou te ouvindo. Você, meu amado irmão que está aí, Deus está assim, ouvindo a gente. Veja o que diz o texto ainda. Quero recorrer mais uma vez ao texto que nós lemos. Ele diz assim, no verso 17: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas. Que tens? Qual é o teu problema, servo de Deus? Qual é o teu problema, serva do Senhor Jesus? Qual é o teu problema, meu irmão? Qual é o teu problema, minha irmã? Não temas. Não temas. Porque Deus ouviu a voz do rapaz. Lá onde ele está, Deus ouviu a voz dele. Lá onde ele está, Deus ouviu o gemido dele. Lá onde ele está, Deus ouviu. Tu não estás próxima a ele, Agar. Tu não consegues ouvir o gemido dele, Agar. Tu não consegues ouvir os rogos dele, as orações dele, as petições que ele faz, mas eu estou ouvindo, Agar. Eu quero direcionar essa fala nesta noite a mulheres, a homens de Deus que já se afastaram do filho para não ver a hora difícil chegar, para não ver a hora da partida e ficarem ainda mais apreensivos, porque estão vendo as coisas se afunilarem, e neste afunilamento e nesse estreitar, você está percebendo que a vida está se acabando, e você saiu de perto para não ouvir os últimos suspiros, para não ouvir as últimas palavras, para não ouvir a última fala. Mas eu quero ser um porta-voz do céu para a sua vida nesta noite. Talvez o que você espera seja a última palavra, dizendo o seguinte: fulano morreu, fulano virou estatística, fulano desapareceu, fulano não está mais entre nós, fulano, aleluia. Mas Deus chegará primeiro lá, na causa. Deus chegará primeiro na causa. Deus aparecerá primeiro neste cenário. E o aparecimento do Senhor neste cenário é para dizer assim: ei, moço, moça. Eu direciono esta fala nesta noite também para os filhos que estão distantes dos pais, que resolveram viver a vida ao seu modo, ao seu jeito, à sua maneira, e as escolhas feitas estão trazendo danos, prejuízos. Você que escolheu viver a vida do seu jeito, você que escolheu viver a vida à sua maneira, alguém teve que afastar-se de você para não ouvir um momento de desamor, um momento de agonia, um momento de pânico. Mas Deus vai ouvir o teu gemido, o teu grito, o teu suspiro. Deus vai ouvir o teu lamento. Ele vai atender ao teu clamor nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Deus vai lhe ouvir, meu amado. Não tem ninguém próximo a você, jovem. Aleluia. Não tem ninguém perto de você, jovem. Mas Deus está lhe ouvindo. Deus está atento a você. E Ele lhe ouve. E a prova de que Ele lhe ouve
é que você está percebendo que Ele está retornando a sua fala, atendendo ao seu clamor. Ele está falando com você nesta noite. Mulher de Deus, homem de Deus, o filho que está longe não morrerá sem que Deus não fale com ele primeiro, sem que Deus não escute o gemido dele primeiro, sem que Deus não atente para o necessitar dele primeiro. Deus está ouvindo o gemido dele e está falando com você neste momento. E está dizendo: eu ouvi, não temas. Agar, que tens? Não temas, Agar, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. E há uma ordem imperativa de Deus: ergue-te, levanta-te, fica-te em pé. Sai desse estado em que estás. Fica-te em pé, ergue-te, levanta o moço, pega ali pela mão, porque aonde você está vendo fracasso, aonde você está vendo derrota, aonde você está vendo morte, aonde você está vendo destruição, aonde você está vendo coisas ruins apenas, Deus está dizendo: pegue o moço pela mão, pegue o rapaz pela mão, pegue o menino pela mão, coloque-o de pé, porque eu tenho a promessa para cumprir na vida dele também. Eu tenho algo para fazer na vida dele. Levante, coloque-se em pé, você e ele. Vá lá onde está o moço, levante ele. Deus já ouviu a voz dele, o Senhor já ouviu a voz dele, o Senhor já ouviu o gemido dele e está dizendo: levante-se, fique em pé, aleluia, fique em pé, porque eu tenho uma promessa para ele, eu vou fazer dele uma grande nação, eu vou abençoá-lo. Aonde muitos estão vendo morte, Deus está vendo bênção. Você crê nisso nesta noite? Aonde muita gente está vendo destruição, Deus está vendo prosperidade. Aonde muita gente está vendo agonia, Deus está vendo sorrisos de orelha a orelha. Aleluia! Aonde muita gente está vendo choros ou choro, lágrimas caindo copiosamente, Deus está dizendo: eu vou dar riso, alegria, prazer, satisfação, eu vou estar abençoando. Você que está acompanhando agora o Deus Fala ao Coração, eu quero caminhar para o final desta reflexão, dizendo a você essa frase, essa palavra, isso que você já sabe, mas que precisa estar muito vivo na sua memória. É que aonde muita gente está vendo derrota, Deus está vendo vitória. Aonde muita gente está vendo morte, Deus está chegando com vida. Aonde muita gente está vendo destruição, Deus está vendo e chegando com prosperidade. Amém? Você recebe esta palavra nesta noite? Você recebe esta palavra neste momento? Eu quero concluir com a fala do verso 19 e 20, diz assim: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Depois de toda aquela situação controversa, o Senhor diz assim: agora, vocês não tinham visto nada aqui, mas olha o poço aí, toma água, bebe água, aleluia, não vai morrer no deserto, Deus tem fontes para abrir no deserto. E foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos ouvir uma bela canção, um hino de adoração ao Senhor. E enquanto este hino vai estar sendo entoado, enquanto esta canção vai estar sendo aqui louvada, e esse louvor tem como objetivo adorar o nosso Deus Todo-Poderoso,
Você precisa guardar esta palavra no seu coração. Na sua vida irá prevalecer aquilo que Deus já tem estabelecido. Aquilo que Deus tem preparado para você vai acontecer. As promessas de Deus, elas se cumprirão, mas talvez não se cumpram do seu jeito, talvez não se cumpram do seu modo. Elas se cumprirão do jeito de Deus para a sua vida. Há uma promessa de Deus, e a promessa de Deus é: Agar, traz o menino, pega ele pela mão, levanta esse menino, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Ela foi lá, no poço que Deus lhe mostrou, encheu o odre de água, deu ao menino, e o texto diz assim: e Deus era com o rapaz. Deus era com Ismael. Deus não é injusto. Ele sabia que Ismael e Agar haviam entrado naquela situação sem pedir. E Deus estava ali para cuidar deles, como cuidou e continuará cuidando de você também. Você é alvo dos cuidados de Deus. A sua família é alvo dos cuidados de Deus. A sua história está escrita pela mão de Deus. Deus está cuidando de você e continuará cuidando em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, ministro, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Ele é grande, Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, meu Rei. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tu tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Louvado seja o poderoso nome do Senhor Jesus para todo sempre. Estamos de volta
com o Deus Fala ao Coração neste dia. E eu tenho certeza absoluta que você está ansioso aí para saber qual é o testemunho dessa noite. Nós temos algo de Deus através desse testemunho. Tenho certeza absoluta que Deus estará falando ao seu coração. Vamos ouvir o testemunho da serva do Senhor Jesus nesse momento. Paz do Senhor, eu levei uma queda em janeiro, no dia 1, indo para a casa da minha família, para a gente se confraternizar. E no caminho eu parei para falar com uma amiga. E nessa parada, quando eu desci do carro, que eu fui me dirigindo à casa dela, eu caí. Se você perguntar como foi essa queda, eu não sei nem explicar. Caí. Dessa queda, eu já chamei pelo meu esposo, que estava me esperando. Ele veio para me levantar. E eu já disse a ele, não me puxa pelos braços, porque o meu braço esquerdo já não estava aguentando mais, de muita dor. Na mesma hora, inchou. Estava ali no meio, quando as pessoas viram que eu caí, correram, e no meio tinha uma enfermeira. E ela, olhando para mim, disse para minha irmã, procure urgente um médico, viu? Vá para o hospital, não vá nem para casa. E eu, olhando para ela, disse para meu esposo, então vamos embora para o hospital. Chegando lá numa emergência, o médico que me atendeu disse a mim, olhe, vamos fazer uma coisa. Na minha visão, o seu caso está muito sério, muito grave. Para tirarmos a dúvida, vamos fazer uma radiografia. Batendo essa radiografia, ele chegou para mim e disse, irmã, o seu braço está muito afetado, quebrou muito e a senhora vai precisar de um especialista. E eu já lancei o seu nome no computador e vamos aguardar. Daqui a pouco apareceu uma vaga. E essa vaga aparecendo foi lá no Dom Helder. Eu indo para o Dom Helder, quando cheguei lá, quase 11 horas da manhã, a família esperando a gente para confraternizar e eu no hospital. Chegando nesse hospital, o médico olhou para mim e disse, eu vou contactar com os meus amigos e a gente vem aqui, irmã, olhar a sua situação. Eu já tinha levado a primeira radiografia, ele tirou outra radiografia e chegando uns 3 médicos a 4, olhando para mim e disse, a situação é séria, nós vamos precisar de um especialista e a senhora não vai poder ficar assim. Eu, olhando para o médico, disse, mas doutor, e é grave? Ele disse, muito grave. Quebrou mesmo, atingiu a parte do braço e da cravícula. E eu ali, orando em espírito e lembrando que o Senhor, dia antes, tinha falado comigo sobre surpresa e sobre noite escura. E naquele momento eu lembrei, porque o Senhor, Ele nos faz lembrar, Ele fala conosco. E naquela hora, os médicos pediram para mim esperar, e naquele momento eu fiquei ali o dia todinho naquele hospital, e à noite aquela junta médica decidiu fazer minha cirurgia. Indo para casa, pois eu pedi para ele para não passar aqueles 3 dias lá, ele me autorizou, e no domingo à tarde, voltando com meu esposo, fiquei ali para na segunda-feira o especialista chegar e ver o meu problema. E naquele momento que eu estava ali, alguém se dirigiu para mim dizendo que essa cirurgia não ia ser feita naquele dia, porque tinha muita gente, como realmente tinha muita gente, e que eu ia ficar ali ou então voltar para casa. Mas só que a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu tive que voltar, fiz a minha cirurgia para a glória de Deus, com um especialista. Eles colocaram 4 pinos no meu braço, voltei para casa, graças a Deus estou bem, para a glória de Deus. Não ficou sequela, como alguns médicos pensou que poderia ficar, me alertaram, mas eu, em oração, dizendo ao Senhor que Deus não ia permitir que nada daquilo acontecesse.
E o médico olhando para mim, dizendo, a senhora é crente, né, evangélica? Eu disse, sou, graças a Deus. E eu crendo na promessa de Deus, porque a Bíblia diz que para Ele nada é impossível. Eu crendo nesta palavra, eu fiz a fisioterapia, várias sessões para a glória de Deus e fiquei bem. Estou aqui dizendo a você que o Deus do impossível, que faz coisas grandes na minha vida, faz na sua vida também. E nessa cirurgia que eu passei, voltando para casa, passei muito tempo sem poder tomar conta de casa, né, dos meus afazeres, mas crendo no milagre da parte de Deus e dizendo a você que estou aqui testemunhando que Deus, Ele verdadeiramente é um Deus de milagre. Meu amigo, se você está numa situação difícil, se você está pensando que para você não tem jeito, o meu Deus, o teu Deus, Ele dá jeito naquilo que parece que não tem jeito. E eu louvo a Deus pela vida da igreja que ora por você, em todo o estado de Pernambuco, e por que não dizer no Brasil, uma igreja que ora. E nesta oração, você é incluído. E Deus, que faz milagres, Ele continua, porque Ele não mudou. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de vitória. Salmos 46, Ele faz coisas grandes. Ele é Deus de milagre. E diz a você, se aquiete e creia no Deus do impossível. Por isso que você está aqui olhando para mim agora e vendo no milagre de Deus. O que alguém falou que eu ia ficar com problema, com alguma deficiência, com algum mal no meu braço, não estou bem para a glória de Deus, porque Ele faz milagres. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém, glória a Deus. Estivemos ouvindo aí o testemunho da nossa irmã Francis Cleide, não é? Esse testemunho que trouxe para nós de que Deus às vezes nos livra de situações complicadas, mas guia os médicos na nossa recuperação. Poderia ser algo muito mais grave, poderia ser algo muito mais difícil, mas o Senhor esteve usando os fisioterapeutas, os médicos que cuidaram, para que ela pudesse estar tendo uma boa recuperação. Às vezes Deus não nos livra do espinho, mas Ele dá graça para que a gente o suporte. Amém? Eu tenho certeza absoluta que, assim como a nossa irmã, você já passou por uma situação semelhante a essa e que você também esteve sentindo o cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus cuida, Deus vela, Deus protege, Deus guarda, Deus livra, mas às vezes Deus permite que algo aconteça, não é? Perceba que quando a serva do Senhor fala de todo o acidente que lhe ocorre, quando ela começa a narrar aí toda a situação que lhe acontece, ela diz assim, mas os fisioterapeutas cuidaram, os médicos cuidaram. Então, existe sempre um caminho de Deus. Às vezes, Deus não livra a gente de cair, mas Ele cuida para que alguém nos ajude na recuperação da queda. Amém? Deus nos ajude, Deus nos abençoe continuamente e vamos seguir esse Deus Fala o Coração dessa noite que está sendo uma bênção. Eu tenho certeza que você também está sendo abençoado por esta programação. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você porque esta é a finalidade do programa. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com você aí e nós vamos seguir ouvindo o que Deus tem reservado para nós. E essa noite é uma noite memorável porque você vai ouvir duas canções que enaltecem o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir louvores de adoração ao nosso Deus para todo sempre. Aleluia, Tu és grande, meu Rei. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo nome. A alegria de toda a terra.
temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. No céu, no céu. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, meu Rei. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e alcança bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu conto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem estar em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. E é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem estar em ti, querido Senhor. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e
forte poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem estar em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. E é certo que as provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem estar em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Glória a Deus. Meus amados, após ouvirmos essas duas belas canções que estiveram, como disse, enaltecendo o nome do Senhor Jesus, nós agora vamos interagir com você que está ligado na programação. E o 99226-6009, esse é o número para o qual você deve mandar a sua mensagem de voz. Mande o áudio, aquele áudio bonito, não é? Dizendo as bênçãos de Deus realizadas na sua vida, fazendo o seu pedido de oração, o seu agradecimento e também aceitando a Jesus como Salvador. Repetindo, o 99226-6009. Esse número é para que você mande a sua mensagem de voz. É o WhatsApp da Rede Brasil de Comunicação. Não deixe de mandar a sua mensagem. Para nós é um prazer poder ler a mensagem que você manda para a produção da Rede Brasil. E você que está ouvindo, você que está acompanhando, eu peço a você mais uma vez, estamos no final do programa, mas ainda assim no final, Deus pode abençoar muitas vidas através de você. E como é que eu faço isso, irmão Rafael? Mande o link dessa programação para os seus contatos, para que eles também sejam impactados pela palavra de Deus. Há muito de Deus reservado para a sua vida nesta noite, há muito de Deus ainda preparado, estamos na reta final, no bloco final, mas eu tenho certeza absoluta que até o término desse programa, o Senhor estará falando com você. Então, vá lá, mande essa mensagem para os seus contatos, para os seus amigos, para que eles acompanhem também a Rede Brasil de Comunicação. Nós vamos agora ouvir os nossos amados irmãos que mandaram a sua mensagem de áudio, não é? Que mandaram a sua mensagem, que estiveram interagindo conosco. E vamos começar pela nossa irmã Bruna Rafaela, aqui em um bairro denominado Fundão, no Recife. Quero agradecer todas as orações que o irmão Vitor fez por mim. Que Deus abriu a porta de emprego para mim por fazer 2 anos. Eu quero agradecer a todos. E agradecer por ter minha família, minha mãe, minha irmã, minha família, por ter minha casa, reformei a minha casa. Eu quero agradecer a todo o locutor pelas orações, primeiramente a Deus e a vocês pela oração. E muito obrigado pela oportunidade de eu estar agradecendo aqui. E agradeço muito essa oportunidade. Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Bruna. Deus abençoe a todos os amados irmãos aí nesse bairro denominado Fundão. Não é? Deus abençoe a cada ouvinte, a cada irmão que está acompanhando a programação. E eu tenho comigo que cada irmão que acompanha, independente do local que esteja, não é? É impactado às vezes pela palavra, pelos louvores. E eu sempre digo, como falei em alguns minutos atrás, é muito interessante a gente mandar essa mensagem para alguém, mandar o link para alguém, porque você não sabe como a pessoa que está do outro lado vai receber e qual o estado em que ela está. E pode ser que ela, ao acessar o link, seja impactada pela programação, pela palavra, pelo louvor. Então não deixe de fazer isso não, tá certo? Vamos a mais um áudio, não é?
Agora a nossa irmã Daniele, lá em Camaragibe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir oração para mim, que estou sofrendo um pouquinho com um ataque de pânico. Às vezes eu fico um pouquinho perturbada. Eu queria que os irmãos orassem por mim. E queria pedir oração para minha família também, para mim, para minha filha e para meu esposo. Meu esposo não é convertido, tem um coração um pouquinho duro para a igreja, né? Diz que tem Deus, mas não quer seguir o caminho. Então, peço oração, porque eu quero eu e minha família servindo a Deus, porque é mais fácil, né? Quando uma família de uma casa, ela toda serve ao Senhor. Quando um só caminha, é mais difícil. Aí eu gostaria de pedir oração por mim, por minha família, por esse problema que eu estou. E que Deus me fortaleça na caminhada. E deixa um versículo para mim. Agradeço. Fica na paz. Amém, irmã Daniela. Deus abençoe a senhora, a sua família. E a senhora não é a única que está a enfrentar esse tipo de problemas, não é? De problema, especificamente, problema do pânico, né? Ataque de pânico, que geralmente isso é causado pela ansiedade, pela preocupação com o futuro, com coisas que estão fora do seu controle. E aí, eu quero deixar não só um versículo, mas um texto que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 5. E antes de ler o texto, e eu quero dizer aos meus amados irmãos que a ansiedade, o pânico, não é, que é um grau elevado, talvez, da ansiedade, um grau acima, é decorrente da ansiedade. Mas aí tem um problema muito sério, não é? É que a gente precisa estar sempre confiantes no Senhor, não é? E esse problema do pânico, de você ficar com medo de sair, com medo de ir na rua, com medo de fazer coisas básicas, de se relacionar, de estar com pessoas em ambientes abertos ou fechados, é uma série de problemas. Mas tem uma receita para isso. A receita para isso está na palavra. Veja o que diz a carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 4, diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, estejam alegres. Na sua versão talvez diga assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Agora veja o que diz o verso 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos continuar? Tá tão boa a leitura, não é? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Então, exclua da sua mente não só a senhora, irmã Daniele, mas todos quantos sofrem com este mesmo problema. Exclua da sua mente os maus pensamentos, os maus sentimentos, as más vontades, as coisas que surgem subitamente. Espante-as, coloque-as para fora. Deixe que a paz que excede a todo entendimento consuma toda a sua alma. Essa paz adentrando, fazendo morada, ela trará estabilidade aos seus sentimentos. Amém? Então, o pânico só vai sair quando Jesus ocupar de forma completa os espaços que estão vazios na sua alma. Que Deus lhe abençoe, irmã Daniele, e a todos que sofrem com este mesmo problema. Que a poderosa mão de Deus esteja estendida sobre vós. E façam o que a Bíblia diz. Se é coisa boa, se é coisas que trazem louvores a Deus, eu devo pensar. Mas se não são,
eu devo descartar. Amém? Vamos lá? Agora vamos ouvir a nossa amada irmã Elizabeth. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu me chamo Elizabeth, moro em Tigipió, Recife, e tenho 3 pedidos para fazer. Mas antes eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. Mas peço que os irmãos estejam orando pela vida da minha filha, em questão de saúde, pela minha vida também, em questão de saúde, para que Deus, na minha vida e na vida da minha filha, possa estar operando um milagre, que Ele pode todas as coisas. E peço aos irmãos que orem, em terceiro lugar, em favor do local onde eu trabalho. Eu estou já prestes a sair, já fui avisada que não vou continuar lá, mas eu ainda tenho que ir para o trabalho e existem muitas perseguições ocorrendo contra a minha pessoa. E eu peço aos irmãos que estejam orando para que toda a cilada que o inimigo está tentando armar possa cair por terra em nome de Jesus. E que Deus possa vir mostrando toda a verdade em tudo. Eu peço, são esses meus pedidos, e que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. E nós cremos que o Senhor, Deus, nos vai dar sempre a vitória. Amém. Vamos orar pela senhora Sirma Elizabeth, nesse seu percurso da sua residência até o trabalho, nessas situações que estão lhe ocorrendo, para que Deus lhe ajude, né? Para que Deus lhe proteja. Eu quero deixar para a senhora o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Vamos ouvir mais um áudio agora, nossa irmã Maria de Lourdes, de Ipubi. A paz do Senhor. Amém, irmã Maria. Quero agradecer a Deus primeiramente por tudo, pela minha vida, pela vida de minha família. Agradecer por este programa que é uma bênção no meu lar. Graças a Deus. Muito lindo. Me sinto muito feliz quando estou assistindo. E quero pedir oração por mim, por minha família, pela salvação da minha família, meus netos, meus bisnetos. Eu sou uma senhora de idade, tenho 5 bisnetos, para que Deus crie eles nos caminhos do Senhor. E pelo meu filho, Francisco Edson, para que Deus possa salvar. Ele já é conhecido da palavra, ele já aceitou Jesus, mas se distanciou um pouco, né? Minhas filhas também são crentes, mas ainda estão um pouco assim, bem vacilante, né? E eu peço oração para que Deus abençoe cada vez mais, para que Deus resolva nossas causas, as causas impossíveis da nossa vida. Em nome de Jesus. Meu nome é Maria de Luz de Araújo Pereira, moro em Ipubi, Serrolândia, município de Ipubi, Pernambuco. Amém. Deus abençoe a paz do Senhor a cada um de vocês. Amém. Saudação aos amados irmãos aí em Ipubi, toda a audiência abençoada nessa cidade maravilhosa que é a cidade de Ipubi. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar pelo seu filho, para Deus ajudar, pelos seus netos, bisnetos, né? Para que Deus lhe dê ainda mais longevidade para aproveitar essas gerações que Deus está lhe dando como presente. Amém? Vamos lá, temos agora a nossa irmã Valmira, aqui pertinho, em Campo Grande. A paz do Senhor. Amém. Eu estou aqui pedindo oração pelo meu pai, que está fazendo cirurgia de amputação de uma das pernas, para que vocês venham orar por ele. Ele está internado no Getúlio Vargas, para que Deus venha tomar frente. Amém. Vamos orar pelo pai da nossa irmã Valmira, não é? Para que essa cirurgia aconteça dentro daquilo que Deus já tem determinado, que Deus guie as mãos dos médicos, não é? E que tudo concorra para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? A nossa irmã Silvia Ferreira, ou Pereira, lá de Serrolândia, Ipubi. Do Senhor, queridos irmãos, Amém. É um motivo de muita alegria de estar entrando em contato com essa rádio maravilhosa, que é uma bênção de Deus em nossas vidas e na vida de todos aqueles que a escutam. Eu sou de Serrolândia, município de Ipubi, e estou pedindo oração por minha filha, para que Deus venha restaurar o casamento dela. O nome dela é Emily Vitória e o nome dele é Edmilson.
que Satanás resolveu entrar na vida deles, mas eu creio que ele vai ser derrotado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a senhora, serva do Senhor Jesus aí em Serrolândia, Ipubi. Ipubi hoje está uma bênção, né? Deus abençoe os amados irmãos pela audiência aí, vocês são uma bênção, né? Eu passei pela cidade de Ipubi, não cheguei a ficar hospedado, mas eu já passei pela cidade de Ipubi um certo dia e foi uma experiência muito boa. Deus abençoe os amados irmãos aí nessa cidade, né? Muito receptiva, muito calorosa. Deus abençoe os meus amados irmãos aí em Ipubi, amém? E eu quero dizer aos meus amados irmãos que estão acompanhando a programação, não é, que caso você tenha necessidade, eu sempre falo no início, mas acabei esquecendo, de uma orientação para a família, para o bom relacionamento do lar, nós temos o departamento da família, né? Nossa igreja tem um departamento da família que cuida de dar orientação aos amados irmãos que precisam. Então os irmãos passem lá, é ali em frente ao Templo Central, né? O casarão em frente ao Templo Central, 3084-1526 é o número do departamento da família. Então por que eu dei essa pausazinha para falar sobre família? Porque a gente sabe dos ataques que o adversário tem de forma deliberada feito contra as famílias. Então o máximo que pudermos fazer para orar, pedindo ao Senhor a proteção para as famílias, a gente faz. A gente pede a Deus que ore, pede a Deus, na verdade, que proteja, né? A gente ora para que Deus proteja, a gente ora para que Deus guarde, a gente ora para que Deus dê livramento e tantas coisas. Então, a gente precisa estar orando pelas famílias, amém? Deus abençoe. Vamos lá, a irmã Eliane Maria, aqui pertinho também, em Casa Amarela. Pai do Senhor, meu nome é Eliane Maria, faço parte da área 31, Casa Amarela. Moro aqui na Travessa Arandu, Morro da Conceição. Peço oração por mim e minha neta, estamos sofrendo uma perseguição. Amém. Vamos orar pela senhora, pela sua família, para que essa perseguição cesse, não é? Vamos agora lá para Glória do Goitá, o nosso amado irmão Jair. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, diletos ouvintes do programa Deus Fala ao Coração. Meu nome é Jair, estou falando aqui de Glória do Goitá, Pernambuco. Deixo aqui a minha saudação de paz para a minha esposa, Elisama, como também deixo uma saudação de paz para o meu pastor Gediel Rodrigues e a sua esposa, irmã Luciana, como também venho pedir aqui oração pela minha irmã Elza, que ela está precisando de uns procedimentos médicos, talvez precisará de fazer um transplante de fígado, e Jesus Cristo, Ele é aquele que tudo pode fazer, como também o nosso irmão Geraldo, meu amigo que faz parte do Conjunto Filadélfia, também fez uma cirurgia de apendicite e está internado e precisando das nossas orações, como os muitos outros aqui em Glória do Goitá que estão doentes, mas o Senhor é aquele que apenas com uma palavra Ele sará a todos, assim como Ele liberou uma palavra para o centurião de Cafarnaum, Ele assim o fará aqui em Glória do Goitá. Amém, meus irmãos? Amém. Salmo 23 para a nossa meditação. A paz do Senhor a todos. Amém, um forte abraço. Glória do Goitá é glória de Deus. E aqui em Glória do Goitá é assim, é glória até que Jesus, Ele venha. Ô, glória! É glória para cima, para todos sempre. Deus abençoe o senhor, irmão Jair, e a todos os amados irmãos aí nessa cidade abençoada também, Glória do Goitá, o pastor Gediel, né, que está aí ajudando nosso amado pastor presidente, e a todos os amados irmãos aí na cidade de Glória do Goitá. Amém? Estamos caminhando para o final, mas já tem ainda a nossa irmã Janeide. Meu nome é irmã Janeide, peço oração pela minha filha Janaína e seus filhos e toda a minha família. Que Deus entre com salvação na vida de meus filhos. Que eu possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha filha está passando por um processo muito difícil, muito difícil. Deus sabe de tudo. Amém. Amém, ela glória. Ela também está com o filho preso, também quer esse tipo de oração. E a gente crê nas orações do justo, do Senhor. O Senhor é Deus de milagre. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um Deus Fala ao Coração. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua audiência, pela sua vida, por você estar
conosco neste dia, não é? A nossa amada irmã que esteve louvando ao Senhor Jesus, a irmã Sandra Nunes, ela estará fazendo as suas considerações ao final do programa, mas nós vamos orar agora por você que fez seu pedido, pela sua família, pela sua casa, não é? E quando nós fizermos a oração, você que não conseguiu falar conosco estará incluso também nesta oração. Então nós vamos orar por você agora, nesse momento, pedindo ao Senhor a sua bênção. Você que mandou a sua mensagem de texto, que não quer se identificar também, que Deus lhe ajude, que Deus lhe dê direção para que você tome a decisão correta, para que você faça a coisa certa, não é? Você precisa de Deus e as suas decisões, elas só serão as melhores decisões quando você fizer elas, não é? Ou fizer as suas decisões pautado na palavra de Deus. Quando as suas decisões estiverem pautadas na palavra, elas serão as melhores decisões da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Ore comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus, mais uma vez estamos em tua presença, Senhor, e nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos e glorificamos o teu nome. Neste momento, meu Pai amado, nós apresentamos a ti os teus filhos da Rede Brasil, os teus servos, que com alegria fazem esse programa, Senhor, editam, trabalham, produzem e que a tua mão permaneça estendida sobre cada um deles. Eu peço a tua bênção também, ó Pai, sobre os teus filhos que fizeram seus pedidos de oração. Recompense a todos com bênçãos dos céus e leva, Senhor, os teus servos em paz de onde estiverem para onde estão indo. Ó Deus amado, guarde-nos de todo mal, nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém? Nós vamos ouvir a nossa irmã Sandra Nunes, ela vai louvar ao Senhor, fazer as suas considerações em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu agradeço ao meu Deus, por essa rica oportunidade, também agradecendo ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, também agradecendo ao meu pastor local, ali em Caruaru, pastor Marcelo Gomes, amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos
dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor,